Então, o MVC, apresentando alguns desses padrões, né, não todos, mas lembrando que mesmo esses 8 não são exaustivos, que existem centenas, milhares, crie o seu, né, use e documente, né, a arquitetura do seu sistema, né, e você encontrando qual o problema que ela resolve bem, e você acabou de documentar mais um padrão. Então, o MVC, ele parte, né, o Model View Controller, ele parte do problema de que a interface do usuário pode evoluir, pode mudar, né? As partes do software podem mudar, né? A interface pode evoluir com uma certa frequência, né? O banco de dados, ou SGBD, ele precisa muitas vezes ser compartilhado com diferentes aplicações. Então você tem uma aplicação de controle de estoque, outra aplicação para consulta do portal do cliente, né? Consultar as suas compras, né? O status da outra aplicação para o delivery, para o status da entrega, né? Para atualizar esse status. Mas eles podem compartilhar o mesmo banco de dados, né? Diversas aplicações podem compartilhar o mesmo banco de dados. E não é desejável rever toda a aplicação quando uma dessas coisas mudar, né? As regras do negócio também podem evoluir. Então, essas coisas precisam caminhar meio que de forma independente, né? E a solução foi encontrada por esse padrão, foi dividir a aplicação, isso é muito voltado para sistemas de informação, então dividir em 3 módulos com responsabilidade específica cada um deles, né? Então, o Model, o View e o Controller, né? Então, o Model, como o próprio nome sugere, tem as entidades do modelo, né? O modelo conceitual, em outras palavras, tem a preocupação com o armazenamento e a evolução dos dados, né? O gerenciamento desses dados. A View é a camada que é visível pelo usuário, então tem como principal característica a exibição dos dados ou a interação com o usuário, né? E o Controller, o próprio nome sugere, ele gerencia a lógica do negócio, né? Ele coordena essa interação entre a View e o Model, né? Então, a lógica do negócio ou os casos de uso do sistema estão implementados no controller, tá? As funcionalidades do software. Consequência, há um desacoplamento entre os módulos do sistema. A View não tem um acoplamento forte com os dados, né? E nem os dados com a View. Então, a lógica do negócio ela fica num local privilegiado entre a View e o controller. Não, desculpa, né? Entre a View e o Model, né? Ela é o controller. Né? Então, a arquitetura MVC, ou o padrão arquitetural MVC, é uma evolução da arquitetura em camadas, né? Com uma diferença, né? Apesar de ter 3 camadas, imagine a View em cima do controller e o Model embaixo do controller. Mas há uma certa liberdade que permite um pequeno curto-circuito entre a View e o Model, né? Então, é possível que a View chame métodos ou execute, né, operações ou envie mensagens para o Model, mas mensagens previamente selecionadas. É como se tivesse uma interface específica do Model que a View tem acesso, mas já o controller tem acesso a todas as interfaces do Model. É como se os GET pudessem ser visualizados, né, os métodos GET do Model. Mas os set e os demais métodos do Model só são acessíveis pelo controller, tá? Então é um acesso, mas não é total, né? Então a arquitetura tem um certo curto-circuito, mas para apenas receber atualizações dos dados, mas para manipular os dados o acesso é exclusivo do controller. Então é uma arquitetura camadas sutilmente relaxada, onde permite pular uma camada com moderação, né? Com algumas regras, né? Então, o padrão MVC ele é bastante utilizado em sistemas de informação. Então, o acesso a dados ele é totalmente gerenciado pelo Model, né? A manipulação desses dados pelo controller, e a View ela pode sim, né, receber objetos do Model que já são encaminhados pelo controller, e a partir desses objetos a View tem acesso aos dados do Model, né?
Então, os gets, digamos assim, do model para exibição no navegador, né? No browser. Então, quando a gente pensa em um padrão MVC, né, a gente pode entender que tanto a view quanto o controller são interessados ou são observadores, né, do model. Então, mudanças no model podem interessar tanto a view quanto o controller. Mas o controller, ele, além de ser observador, ele pode acessar outros serviços do model, enquanto a view ela só pode obter, só pode acessar como observador do model. Então, a diferença está na maneira desse acesso. A liberdade do controller é total, enquanto a view não. Então, quando há uma atualização do modelo, né, o modelo, digamos assim, né, essa atualização pode chegar rapidamente a qualquer observador, seja view ou seja controller.